Olá, saudações em nome de Jesus Cristo. O texto bíblico de hoje diz assim: O Senhor falou comigo assim: Homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Agora, homem mortal, arrume uma trouxa, como se você fosse um refugiado, e saia antes do cair da noite. Deixe que todos vejam que você está saindo para ir a algum lugar. Pode ser que aqueles rebeldes o vejam. Ezequiel capítulo 12, versículo 3. Amados irmãos, vivemos em uma época em que a voz de Deus muitas vezes é ignorada. Em um mundo cheio de distrações e opiniões conflitantes, as pessoas preferem seguir suas próprias vontades ao invés de ouvir a direção do Senhor. No meio dessa rebeldia coletiva, Deus ainda chama homens e mulheres a serem exemplo vivos de obediência, a saírem das práticas que vão contra seus mandamentos eternos. A sociedade hoje se assemelha ao contexto da época do profeta Ezequiel. Há muita informação, mas pouca sabedoria. Muitos têm olhos, mas não vê a verdade bíblica, não vê a verdade espiritual. Tem ouvidos, mas não ouve a voz de Deus. Esse chamado divino para sair não se restringe à ação externa. É também um convite para um coração obediente, disposto a seguir o eterno Deus, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. O profeta Ezequiel foi chamado para ser uma voz profética no exílio da Babilônia, em um período de grande desobediência. A idolatria por parte do Israel antigo, embora muitos exilados ainda mantinham uma esperança de restauração rápida, Deus já havia determinado que o julgamento viria como consequência do sofrimento do coração do povo, da rebeldia e da tamanha idolatria. A nação estava em um ciclo de rebeldia. A cegueira espiritual e a surdez à voz de Deus era explícito. Ezequiel foi instruído a representar simbolicamente essa pessoa excluída de Israel, saindo e se tornando um sinal vivo. A aprovação do profeta Ezequiel foi um contraste claro com a desobediência do povo. Ele foi usado por Deus para ilustrar uma mensagem de advertência, mostrando o preço da desobediência e a urgência de um retorno ao eterno Deus. Se você olhar o versículo 1 e 2, a palavra inicial de Deus a Ezequiel expressa sua tristeza e o diagnóstico espiritual do povo. Deus descreve o Israel como um povo rebelde, espiritualmente cego e surdo. Essa situação é semelhante à que o apóstolo descreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, onde o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. Ezequiel representa aqui o papel do profeta pentecostal, aquele que vê e ouve o que a maioria rejeita, e assim tem a responsabilidade de proclamar a verdade de Deus, mesmo quando ninguém está disposto a parar e ouvir. O versículo 3, a ação de Ezequiel é um sinal profético para o povo, não apenas em palavras, mas em gestos visíveis. Ele é chamado para simbolizar a partida forçada do povo, que por causa da desobediência será levado ao exílio. No contexto pentecostal, esse ato profético é um símbolo de evidências visível e obediente de que somos chamados a dar em meios a uma sociedade o nosso passo de obediência. A ação de Ezequiel é a manifestação tangível do juízo de Deus e ao mesmo tempo uma chance de reclamação. A aplicação espiritual que a gente tem aqui é que Ezequiel foi um sinal para o seu tempo. Nós somos os sinais dos tempos de hoje. Somos chamados para ser luz em meio às trevas, a mostrar que a obediência é possível e que ainda há um caminho para se voltar a Deus. No poder do Espírito Santo, nós somos capacitados a sair das práticas pecaminosas
viver uma vida de santidade e obediência, assim sermos um sinal vivo para todos os que nos observam. A convenção de Ezequiel envolveu fazer algo incomum e até humilhante: arrumar uma trouxa. Sair simbolicamente representava o julgamento eminente. Deus chama eu e você para ser separado e deixar as práticas mundanas e pecaminosas a viver em santidade. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo nos exorta, ele diz: não nos conformarmos com este mundo. Devemos de ser sinal vivo em meio a tanta rebeldia que os nossos olhos vê. Ezequiel foi usado para que o povo visse que Deus ainda falava, Deus ainda agia e ainda desejava um arrependimento. Assim como eles, somos chamados a viver de forma tão visível e mostrar a nossa fé, que as pessoas possam ver a diferença. A fé enfatiza o testemunho visível através dos quais dos sinais e prodígios, a santidade de vida, a dedicação, a comunhão, a devoção a Deus destaca como um testemunho para o mundo. Em um mundo onde a desobediência a Deus se tornou comum, Deus continua buscando pessoas que estão interessadas em ouvir e obedecer. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. A vida, hoje em dia, nos tempos de Ezequiel, as pessoas puderam ver sua fidelidade. As pessoas hoje, nos dias, têm que ver a nossa fidelidade. Somos capacitados a viver em obediência, para que nossa vida também seja um testemunho. Estamos ouvindo a voz de Deus? Ou somos cegos e surdos como o povo de Israel? Somos sensíveis à voz do Espírito Santo ou ignoramos os seus avisos? Desafio hoje para sair das práticas mundanas. Deus nos chama a ser diferente, a viver na contramão, nadar contra a correnteza, contra as atitudes do mundo. Isso pode ser difícil, pode nos tornar estranho aos olhos de muitos, mas somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo para seguir em o caminho da obediência. Jesus seguiu por este caminho. O testemunho é um sinal para os outros, assim como Ezequiel foi um sinal. Cada um de nós pode ser um exemplo que leva outros a verem a verdade de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mesmo em tempo de desobediência, o convite é para sair. Ezequiel saiu e isso simbolizava a separação do pecado. É um testemunho de obediência. Em nossa vida cristã, somos chamados a uma conformidade que possa ser vista. Em tempos de desobediência generalizada, é o Espírito Santo quem nos capacita a viver em santidade e obediência, sendo um sinal claro de que Deus ainda fala e que Deus ainda transforma a vida, que possamos atender esse chamado e pela obediência inspirar outras pessoas a buscarem a verdade em Cristo, em um mundo totalmente desobediente. Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se o Senhor, o Eterno, me permitir. Acredito que este vídeo é digno de compartilhar. Deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Até mais.